Aviso: o Balada de Nárnia contém conteúdo adulto, portanto, não é recomendável para menores de 18 anos e pessoas sensíveis a esse conteúdo. E você conhece as baladas de Nárnia? Se parasse de me empurrar! Ai, cuidado! Ai! Estamos outra vez do lado de cá. Bem-vindos ao podcast Baladas de Nárnia, o podcast dedicado a analisar e enaltecer as crônicas de Nárnia e suas adaptações. Eu sou a Luana, serei sua host nesse episódio, e estamos aqui com o Gabriel, que vai ser o meu co-host. Olá, eu sou o Gabriel Martins e eu vim aqui enaltecer essa perfeição em forma de filme e já criar haters para as futuras adaptações da Netflix, porque não vai chegar aos pés, só dizendo. Desse filme, no caso. O resto eu não sei. Polêmico. E a gente tá aqui também com a Júlia. Olá, eu sou a Júlia e estou aqui basicamente para enaltecer a Tilda Swinton. Maravilhosa. E estamos aqui Ícone. com o Thiago também. Saudações, narnianos! Eu sou o Thiago José e estou aqui para gente discutir sobre a adaptação cinematográfica de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. A gente tá aqui também com a Gil, a nossa editora. Oi, eu sou a Ju e eu tô muito puta porque a gente fez um teste pra ver quem cada um do podcast é do personagem de Nárnia e eu tirei a Suzana. Eu também, Xiii. bolada. Eu tirei o Asla, então eu tô feliz. É a pessoa mais água de salsicha que tem nesse livro. Polêmica. E temos hoje também um convidado muito especial que está conosco aqui pela primeira vez. É o Franco, por favor, se apresente para nós. Oi, tudo bem? Eu sou o Franco. Eu não sabia o que vestir pra vir, então vim sem roupa mesmo pra entrar no guarda-roupa. Não se preocupa que tem muita casaco de pele aqui, a gente te empresta aí. Mas se tu quiser ficar sem, também não tem problema. Vou estar aceitando. E qual é a sua idade Eu tenho 29 anos. e a sua profissão? Eu sou estudante, programador e agora tô tentando ser compositor também, mas vamos ver no que dá. E como você conheceu as Crônicas de Nárnia? Pelo filme mesmo, eu vi o lançamento, eu assisti no cinema o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Achei muito empolgante. E assisti os outros dois filmes que lançaram, que foi o como é que é o nome do príncipe? Príncipe Caspian. Caspian, isso. Príncipe Caspian e A Viagem do Peregrino da Alvorada. Qual é o seu livro favorito? Eu comecei a ler O Sobrinho do Mago agora porque eu comprei os livros inspirado por esse podcast. Ai, que legal. Obrigada. Gosto assim. Tem uma livraria que tá lucrando muito com a gente, inclusive. Exatamente. Patrocina nós. Eu vi boatos que tu pode encontrar um personagem com o teu nome nesse livro. Não me passaram essa informação. Logo menos, mais pro final, tu encontra. Franco, você tem algum personagem favorito ou uma frase favorita dos livros ou do filme? Eu gosto muito da Lucy e a frase que eu gosto é: chorar ajuda por um tempo, mas depois é preciso parar e tomar uma decisão. Ah, é maravilhoso. E é desse livro mesmo, do Leão, Feiticeiro e o Guarda-Roupa. Gosto muito também. Feita a introdução do nosso convidado, então vamos agora falar sobre esse filme. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é um filme britânico-americano produzido pela Walden Media e pela Disney Pictures e lançado em 2005, do gênero de aventura e fantasia, baseado no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o primeiro livro das Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, e se tornou o primeiro filme da franquia As Crônicas de Nárnia. O filme recebeu aí, então, um orçamento de 180 milhões de dólares e que se pagou muito bem com uma receita de 745 milhões de dólares. Lacrou muito esse filme. Justamente foi feito um trabalho de extrema qualidade na produção do filme, porque nem sempre um orçamento alto significa qualidade. E é um orçamento razoável ali, 180 milhões para um filme de um público grande, né? De um autor renomado. A gente tava vendo aqui e saiu mais caro que os filmes de Harry Potter, né?
Cada filme de Harry Potter saía uns 150 milhões, então eles investiram mais nas Crônicas de Nárnia do que a Warner investiu no Harry Potter. E ainda dá pra pensar que, tipo, esse era o primeiro filme ainda, eles já deram 180 milhões. Por exemplo, é mais comum começar com um orçamento mais baixo e ir aumentando conforme o sucesso da franquia. E Sim, aqui foi já Aposta direto. alta, né? Uhum. É que também Né? essa já é a terceira adaptação desse livro, então as pessoas já sabem que tem um público consolidado, principalmente para esse livro em específico. sim, já tinha um hype do Harry Potter, né? E também, normalmente, filme infantil, o pessoal já espera muito dinheiro, né? Porque filme infantil você não só tem que comprar a entrada para criança que quer ver, mas os pais também, né? Então, eles dão muito espaço para esse tipo de filme. Sim, um hype grande, não só de Harry Potter, mas também de Senhor dos Anéis, né? Que tinha recém lançado a trilogia. Verdade. E os efeitos especiais de Senhor dos Anéis abriu gancho para muitas ideias, né, no cinema. Com certeza, de criaturas que antes ficariam toscas, eu acho, né? São muito boas a partir do Senhor dos Anéis, e enfim, Nárnia também, os efeitos são bem legais. Depois tentaram fazer o Hobbit e aí deu tudo errado. Ah, mas aí é porque eles abusaram também no CGI, né? Sim. O erro do Hobbit foi estender demais uma obra que podia ser um filme só e infantil, né? Com É como certeza. se fosse uma trilogia só de Não é Feiticeiro Guarda-Roupa, mais ou menos. Exato. Não, acho que no Hobbit eles ficaram maravilhados, porque foram anos depois, então a tecnologia estava melhor ainda, e não tem quase efeito prático nenhum, né? O que tem muito na trilogia original, então fica muito artificial. E eu nunca vou superar os anões galã. Não faz sentido. Eu odeio isso. Gente, voltando pra Nárnia. Desculpa. Então, Júlia, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho mais sobre a história do filme. Com certeza. A história começa na Segunda Guerra Mundial, quando os irmãos Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia Pevensey são obrigados a sair de Londres por causa dos bombardeios e irem para uma pequena cidade na Inglaterra, para uma casa de campo de um professor solteiro onde eles estarão seguros. Quando chegam na mansão do professor, Lúcia descobre uma passagem secreta escondida no fundo do guarda-roupas de uma sala vazia. O guarda-roupa que Lúcia encontra foi feito com um carvalho encantado e se transformou em uma passagem para o incrível e mágico mundo de Nárnia, onde os habitantes são escravizados pela feiticeira branca. Porém, um acidente acaba fazendo com que os 4 irmãos fossem parar no guarda-roupa, encontrando Nárnia, e agora eles terão que lutar para salvar seu irmão mais novo e, com a ajuda de Aslan, o Grande Leão, livrar os seres mágicos da opressão da feiticeira que se diz Rainha de Nárnia. A direção desse filme é do Andrew Anderson, que dirigiu também Shrek e Shrek 2. Né? Então nós temos aí um diretor de animações trabalhando em seu primeiro live action. O que vocês acharam da direção? Um comentário? Eu achei bem arriscada essa decisão, né? E eu achei que foi uma decisão que cobrou o seu preço quando a gente vê como é que funcionou a direção de atores, né? Que apesar de terem carisma, a atuação não foi tão boa assim. Olha, eu particularmente gosto, assim, eu acho que funciona, eu acho que as crianças são ok, assim, sabe? Não atrapalham o filme, eu acho que elas fazem um trabalho legal, assim, até. Mas aí eu acho que é justamente isso. Essa sensação que a gente tem é do carisma dos próprios atores. Eu não acho que a direção ajudou os atores a entregar o personagem de verdade, entendeu? Esse apego que a gente tem, eu acho que é o carisma natural deles, não foi um trabalho da direção. Até porque, falando agora de câmera mesmo, ele também não tem grandes momentos. Assim, eu achei ok a atuação, não me incomodou, porque trabalhar com criança é bem difícil, né? Então, não me incomodou a atuação, que para mim já mostra que ele foi um diretor bom, porque, como eu falei, atuar com criança é difícil, porque normalmente eles não têm tanta técnica ou não estão acostumados a uma extensão de trabalho tão longa como é necessária, né, para a gravação. Então, eu achei ok. Mas eu lembro que, quando a gente estava vendo o filme, a Júlia, eu acho que falou uma anedota da Lúcia, que ela fica brava com o diretor. Pois é, então, tem um episódio sobre a produção desse filme, Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, de uma série que foi lançada no Disney Plus. Aí vocês podem dar seu jeito para assistirem, ou então esperar novembro aí, que o Disney Plus chega oficialmente no Brasil, né? Então,
tem uma conversa, né, no meio do episódio e tudo mais com o diretor, e aí ele comenta sobre como foi trabalhar com as crianças e tudo mais, e ele conta que a atriz que fez a Lúcia na época da gravação do filme, ela tinha o quê? 8 anos, mais ou menos, por aí. E então realmente é desafiador trabalhar com criança pequena, e tem esse momento no episódio em que a gente vê a gravação e a gente escuta a voz do diretor conversando com ela. É a cena que ela vê o Sr. Túminos petrificado, né? E aí ele puxa a emoção para que ela chore e tudo mais. E aí, nossa, ela fica realmente bem emburrada com o diretor. Ele fala que depois ele precisa fazer um outro trabalho para poder ganhar a confiança dela de novo, porque ela ficou magoada. E tem também o negócio de que quando ela viu o cenário por primeira vez, não teve também, que vocês falaram? Tem aquela cena em que ela chega em Nárnia a primeira vez, que ela tá bem deslumbrada, eles não deixaram ela ver o cenário da filmagem até chegar a cena que ela fosse gravar. E por isso também que o guarda-roupa é tão grande, parece que é tão grande por dentro, porque era um corredor mesmo, pra poder entrar sem ver. Eles construíram o guarda-roupa entre os sets, né? Entre o set da sala vazia e o set da floresta. Então, ela realmente, aquela reação dela é genuína, né? Então, a George Henley, que atuou como Lúcia, ela nasceu em 95, mesmo ano que eu. E assim, eu particularmente acho a atuação dela um arraso. As expressões dela, nossa, eu fiquei pasmo, assim, porque ela realmente atua muito bem. Eu também acho. Eu acho dos protagonistas, eu acho que ela é a melhor mesmo. Eu gosto bastante da personagem e da atriz no filme. Qual que é o pior, o Pedro ou a Suzana? Suzana! Né? A Então, Suzana. ai, É uma personagem que ninguém se importa mesmo, assim. KKK. é uma atriz muito bonita, né? Mas, né? Como diz Michelle Visage, stop resting on that body. Fãs de RuPaul vão entender. Então, nós tivemos também aí o roteiro de Anne Peacock, que trabalhou na série Outlander e no filme Uma Lição de Vida, de 2010. Andrew Anderson, que trabalhou em Shrek 2. E, né, as estrelas Christopher Marcus e Stephen McFly, que trabalharam no universo MCU da Marvel depois. O que vocês acharam das adaptações de roteiro? Eu achei que eles acharam soluções bem inteligentes para adaptar os livros para o filme. Eu gostei mais do jeito que eles adaptaram do que o livro. Só uma cena me incomodou de adaptação, mas o jeito que a Lúcia volta pro armário depois e teve algumas outras coisas também que eu gostei mais do jeito que eles adaptaram. Eu gosto muito da adaptação também. Eu acho que eles fizeram um trabalho muito legal e, assim, como a Jill falou, né? Encontraram soluções muito bacanas. E eu acho que eles deram uma profundidade maior à história, né? Porque, como eu assisti o filme várias vezes e tinha lido o livro uma vez só, eu tinha muito mais essa visão do filme na cabeça. E agora, relendo o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, eu comentei isso no episódio passado, como é rápido, né? Como as coisas acontecem rápido. E no filme eu não fico com essa impressão, parece que as coisas andam no tempo que tem que andar, né? Sim, verdade. E não fica arrastado, né, ao mesmo tempo. Não, Ficou nem um bem pouco. dinâmico, mas não ficou arrastado. Assim como a Ju, eu também tenho críticas a certas cenas que foram acrescentadas, que são interessantes, mas eu acho que são irreais demais, digamos assim. Que no livro a solução é mais simples, não mostram certas coisas e é mais crível, né? Sim, e logo menos a gente vai falar de todas elas. Então vamos falar um pouquinho, já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar um pouquinho então das crianças, né? Vamos falar do elenco das Crônicas de Nárnia. Pois é, então como o Thiago já introduziu, a gente tem a George Henley fazendo o papel da Lúcia. Depois, no final da trilogia das Crônicas de Nárnia, né, ela participou dos 3 filmes da trilogia. Ela participou de suspenses como os filmes Duas Irmãs e A Irmandade da Noite, ambos em 2014. E o seu papel mais recente foi o de Meg Tudor na minissérie da Starz, The Spanish Princess, que foi ao ar no ano passado, 2019, né? Que conta a história da princesa espanhola Catarina de Aragão. Bom, temos também o Skander Keynes, que fez o papel do Edmundo. Ele, após o fim da trilogia, abandonou a carreira de ator, participando apenas de curtos documentários, né, sobre a produção dos filmes, como Portal to Narnia, A Painting Comes to Life e Good vs. Evil, Battle on the Sea. E desde então, ele não fez mais nenhum trabalho como ator. Ele tem a profissão de conselheiro parlamentar lá no Reino Unido, né?
Uma coisa que eu acho interessante do Edmundo, aliás, do Edmundo, não, perdão, do Skander, são as curiosidades em relação à família dele. Nossa, ele vem de família tanto por parte de mãe como por parte de pai, é uma família bem cheia de gente importante, digamos assim. Ele é tataraneto, ou talvez tenha mais um tatara aí, não sei exatamente o grau, do Charles Darwin, né, do naturalista Darwin, por parte de pai, e por parte de mãe, ele tataraneto do fundador da fé Bahá'í, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, que é uma fé, uma religião nos países árabes, eu não sei exatamente em quais países, né, se acredita nessa fé, mas achei bem interessante isso. Nossa, ele interpretou muito bem o Edmundo. Eu também achei que o acho. carisma dele funcionou com o carisma do personagem Edmundo. Olha a passadora de pano aí, oficial. Ai, eu sou suspeita, mas... Ai, gente, eu não tô mentindo, né? Nossa, eu acho ele ótimo, ele fazendo aquelas caretas tipo de tédio do Edmundo. Sim, eu gostei também. É Muito o ar bom natural fofinho de também. burguês dele. Aquela sensação de pessoa insuportável. Eu acho que ele nasceu pra interpretar o Edmundo, e daí, ai, minha carreira é isso, gente. Não vou fazer mais filme, um beijo. Já cumpri meu papel, acabou. Bom, além deles, a gente tem o William Moseley, que interpretou o Pedro, né? Com a conclusão da trilogia, o ator participou de alguns curtas e chegou a ser escalado como o personagem Aspen Ledger, ou Ledger, não sei, perdão aí os fãs de A Seleção, né? Em uma série que não aconteceu, baseada nos livros dessa série, A Seleção. O papel de grande destaque aconteceu recentemente na série The Royals, que foi ao ar entre 2015 e 2018, uma série britânica, né? Em que ele viveu o fictício Príncipe Liam. E, de volta ao cinema, ele participou de uma adaptação live action da Pequena Sereia, em 2018. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o William? Só que ele é muito gato. Ele é o crush quase oficial desse filme. Verdade. Sério? Meu crush sempre foi o Skander. Gente, eu tenho mau gosto mesmo, né? Ah, não, eu acho ele bonito também. Mas ele Ele é bonitinho, mas eu acho que é porque ele é muito padrão Sonserina. Branquelo, com cabelo preto. Aí por isso que você gosta dele. recebi aqui no ponto que a parte da produção também tem crush no Sr. Túminos, hein? Bom, temos também a Anna Popplewell, que fez a Susana, criticada aqui, coitada. Ela fez parte do elenco da série de TV Rain, que foi ao ar entre 2013 e 2017. Essa série é bem popular até aqui no Brasil também, né? Uma série de ficção histórica da CW, em que ela interpretou a personagem Lola. Ela esteve também na série baseada na franquia de games Halo, né, que foi lançada diretamente no YouTube. Inclusive, acho que muita gente aqui da nossa equipe, não sei o que vocês ouvintes pensam também, né? Mas eu, pelo menos, com certeza ia adorar que as 4 crianças, né, os 4 atores que interpretaram as crianças Pevensey voltassem na adaptação da Netflix como eles mais velhos, né? Naquele, entre aspas, epílogo do Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa. Sim, no meu remake são eles que estão. Porque eu já planejei toda a adaptação, né? A Netflix não me contratou, mas eu já planejei. E eles que fazem os Pevensey grande. Eu acho que seria icônico. Sim. Eu acho que se convidar, os 3 voltam. Eu acho que poderia acontecer se não fosse Edmundo político, né? Ou deixa ele pra lá e traz os 3 e faz outro pra ele. Ou faz deepfake. Ai, não, tem que ter o Skander. Eu não aceito se não tiver ele. Seria no mínimo fantástico, né? Pois é. Porque ele aparece pra fazer as coisas relacionadas à produção do filme e tal. Ele fala bem nas entrevistas da série, então eu acho que ele voltaria pra fazer sim. Eu acho que o único problema é que ele, por exemplo, no especial da Disney Plus, ele não tava porque ele não conseguiu viajar, porque ele mora na Inglaterra, né? E esse especial foi filmado nos Estados Unidos, ele não podia largar o serviço dele pra ir lá filmar. Ele tem uma agenda mais fechada, né? Dependendo de onde fosse filmado essa série da Netflix, ele não poderia ir por causa disso. Agora vamos chegar na parte mais importante do elenco, né? Tilda Swinton, mozão, maravilhosa. Pode Deusa entrar. Suprema. Única feiticeira branca possível. Netflix que lute. Rainha das nossas vidas. Pois bem, vamos seguir então. Tilda Swinton, que fez o papel da feiticeira branca. Bem, após a conclusão da trilogia, ela passou a colaborar com renomados cineastas como Wes Anderson, que é diretor de Moonrise Kingdom e Grande Hotel Budapeste, e o Bong Joon-ho do Expresso do Amanhã, em 2013, e Okja. Inclusive ela aparece em Okja, né?
Aí eu não consigo ver esse filme porque eu sei que tem um porco que sofre, eu me recuso, porque eu sei que vai me traumatizar. Nossa, eu adorei esse filme, É muito bom esse mas filme. é pesado. Bong Joon-ho também que ganhou o Oscar agora, né? De melhor filme por Sim, Parasita. Melhor diretor, melhor filme, melhor tudo, maravilhoso. merecido. E a Tilda é tão maravilhosa que ela faz participação nos 3 filmes de Nárnia, mesmo não aparecendo nos livros depois seguintes. Quiseram trazer ela. Né? Eu tenho críticas a isso, mas não por causa da atriz, obviamente, né? Por causa de escolhas, mas enfim. Além disso, ela participou também de grandes suspenses, como Precisamos Falar sobre o Kevin, em 2011, que pra mim, nossa, ela tá espetacular. Que filme maravilhoso. Nossa, Que mulher. Incrível, Filmão. incrível essa mulher. E também o remake de Suspiria, em 2018. A atriz ainda teve tempo de aparecer também no universo da Marvel, né? Como a Ancião, mestre do Doutor Estranho, tanto no filme solo do herói em 2016, quanto em Vingadores Ultimato em 2019. Temos também James McAvoy como o Sr. Túminos. Após a sua aparição no primeiro filme, a carreira do ator decolou, especialmente ao protagonizar O Procurado em 2008, ao lado de Angelina Jolie. Desde então, ele viveu a versão jovem do professor Charles Xavier na retomada da franquia dos X-Men, a partir de X-Men Primeira Classe em 2011. E Dennis, o homem com 23 personalidades de Fragmentado, em 2016, e Vidro, na continuação, em 2019. Ele participou ainda de It, capítulo 2, em 2019, onde viveu a versão adulta de Bill Denbrough. Eu falei certo? Denbrough. Ah, tá. Perdão, que eu sou britânica, aquelas. A versão adulta de Bill Denbrough. Seu papel mais recente foi o do Lord Asriel na série His Dark Materials, Fronteiras do Universo da HBO. Inclusive tá lindo nessa série, aquelas. Crush também, né? Bom, temos também o Jim Broadbent no papel do Professor Kirk. Ele participou de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, aquele filme que a gente finge que não existiu, né? Em 2008. Nossa, sim. Coração de Tinta, o livro mágico, em 2008, até chegar à franquia Harry Potter, onde ele viveu o professor Horace Slughorn. Sim, o professor Kirk de Nárnia é o Slughorn. Enigma do Príncipe, em 2009, e em Relíquias da Morte, parte 2, em 2011. Broadbent participou também de produções televisivas, com destaque para Game of Thrones, em que viveu o arquimestre Ebrose. Que era o professor lá do Sam. Ou seja, ele tentou e participou de todas as obras de fantasia que existem. Sim. E ele gostava muito de ensinar, né? Pelo jeito. Pois é, né? Baita currículo. Pois é. Temos também o James Cosmo no papel do Papai Noel. James Cosmo se juntou ao elenco de Game of Thrones no papel de Jorah Mormont, o comandante da Patrulha da Noite. Atualmente, ele interpreta o Father Coram em His Dark Materials, Fronteiras do Universo da HBO, contracenando aí com o James McAvoy, né? Quer dizer, eles não aparecem juntos, mas A Inglaterra é um ovo, né? Todo mundo se conhece. é um bairro, né? E para fechar o elenco principal, nós temos Liam Neeson como a voz de Aslan. Nossa, que voz maravilhosa, que voz icônica desse homem, né? Sim. Após o lançamento do terceiro filme, Neeson teve uma década agitada, retornando em sequências de grandes franquias como Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, Fúria de Titãs 2 e especialmente Busca Implacável, que ganhou 2 filmes entre 2012 e 2014. Nos anos seguintes, Neeson trabalhou com grandes cineastas como Martin Scorsese no filme Silêncio, irmãos Coen nos filmes A Balada de Buster Scruggs e ainda apareceu em MIB Homens de Preto Internacional. Na TV, o ator fez participações em Inside Amy Schumer, Uma Família da Pesada e Star Wars A Guerra dos Clones, em que voltou a viver o Jedi Qui-Gon Jinn. Na Família da Pesada, ele faz o papel dele mesmo, só um fun fact aí. É sensacional. Eu tava assistindo recentemente, filme já mais velho, né? Mais velho não, 2017, sei lá. Aquele filme 7 Minutos para Meia-Noite, e o Liam Neeson faz a voz da árvore. E eu tava assistindo, gente, essa voz é o Aslan. Então, realmente, ele é um bom ator de voz, né? Bem fofinho esse filme, bem legal. Tem essa vibe de Nárnia também, né? De feitiçaria, essas coisas. Sim, gostei muito desse filme. Então, nós temos também aí a trilha sonora, que ficou a cargo de Harry Gregson Williams, que também trabalhou em A Fuga das Galinhas, Shrek, Cowboys e Aliens, Perdido em Marte e o live action de Mulan, que saiu agora esse ano. Fraquíssimo. A trilha sonora pra mim foi ok, foi boa, né? Ok não, ok seria pouco, né? Foi boa, mas teve um momento que pra mim foi o destaque, que foi na hora da batalha. Pra mim a trilha sonora ganhou aí. O resto do filme tava bom, sabe? Mas também não tava excelente. O momento que pra mim cresceu a trilha foi na hora da batalha. Eu vou defender também.
Eu escuto a trilha sonora até hoje. Eu tava revendo os filmes recentemente e, nossa, Príncipe Caspian e Viagem ao Peregrino da Alvorada não chegam nem perto Sim, é da trilha completamente sonora do esquecível. primeiro filme. É muito esquecível. Uhum. Inclusive, eu fiquei surpresa de saber que a trilha sonora era do Harry Gregson Williams, porque eu achei que ele fez um bom trabalho nesse filme, né, no Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Eu acho a trilha sonora marcante, eu gosto realmente das músicas, tanto as músicas cantadas quanto as instrumentais. Eu acho que, realmente, como a Luana falou, a música da batalha é incrível, você realmente entra naquele momento, mas eu gosto muito da música que toca quando a Lúcia chega em Nárnia pela primeira vez, quando as crianças chegam, eu acho muito legal, gosto bastante. Não dá pra negar que o trabalho com trilha sonora em, por exemplo, Shrek e Cowboys e Aliens é muito bom. Cowboys e Aliens é um filme ruim, mas a trilha sonora é muito boa. E Shrek tem uma trilha sonora que pra filme infantil, é bem acima. Aquela música É do Smash bem Mouth. trabalhada, né? Isso, aquela música que é a música tema do Shrek, a banda só ficou conhecida por causa do filme, assim. Eu acho até que talvez ele seja um bom escolhedor de faixas, né? Mas como compositor em si, não tão bom, né? Ele é bom de fazer playlist. Até aí é um É um talento bom que DJ, eu não então, tenho. é isso? A fotografia ficou por cargo aí de Donald McPhee, que foi diretor de fotografia também em O Predador, Moulin Rouge, que é um dos meus filmes favoritos, Peter Pan e Ender's Game. Ender's Game é muito bom. Gente, eu queria biscoitar um pouco a Jill sobre fotografia. Tu sabe dizer pra gente alguma coisa sobre fotografia? Como que é decidido? Então, depende, né? Porque, por exemplo, alguns filmes, a fotografia, o diretor vai fazer junto com o diretor de fotografia, e em alguns outros filmes depende muito do diretor. Em alguns outros filmes, quem faz mais é a direção de o diretor de fotografia mesmo. Eu suponho que tenha sido tudo gravado, a maioria das coisas em estúdio, né? Exceto, assim, os planos maiores, assim, que você vê que tem natureza e tal. Eles viajaram por um tempo também pra Nova Zelândia com os atores, mas foi bastante no estúdio. Sim. Então, todo o design de luz, eles fazem tudo antes de gravar. Aí eles deixam tudo pronto para na hora de gravar, ficar tudo bonitinho. E o estúdio é um ambiente controlado, né? Então, esse trabalho Sim. de iluminação, jogo de câmera, é mais tranquilo de ser feito no estúdio do que numa locação, né? Sim, sim. Então nós tivemos aí como diretor de arte Jules Cook, que antes foi o assistente de diretor de arte na trilogia Matrix, né? E também trabalhou na trilogia do Senhor dos Anéis. Ou seja, de novo, estamos aí reciclando profissionais. Mas faz sentido reciclar, porque, como a Ju falou, né? Eles gravaram na Nova Zelândia, então ele, como diretor de arte do Senhor dos Anéis, que também foi gravado na Nova Zelândia, ele já devia ter uma boa noção de locações que eles usaram e tal. E são locações bem parecidas, né? Que é tudo tipo descampado. Então, acho que faz sentido, assim, tem essa conversa. Com certeza. Inclusive, créditos aí também ao episódio do Disney Plus, né? Do seriado Pop Culture. A empresa que fez os modelos, né? Os props desse filme, as espadas, enfim. Adereços. Os adereços, exatamente. É uma empresa da Nova Zelândia também, que trabalhou com o Senhor dos Anéis, e enfim. O figurino ficou então por conta de Isis Monsanden, que mandou super bem, eu adorei. Eu gosto também pra caramba. A maquiagem e os efeitos especiais das criaturas, efeitos práticos, ficaram por conta de Howard Berger, Tammy Lane, Greg Nicotero, que também foram reconhecidos pelas academias mundo afora pelo seu trabalho, né? De tão bem que eles mandaram. Nárnia tem Oscar e Harry Potter não, né? Eita! Lançou a intriga e saiu, né? Coordenando essa galerinha aí dos efeitos especiais, ficou o engenheiro-chefe, Phil Edenbrook, que trabalhou em Ponte para Terabithia, esse filme que não é aclamado o suficiente. Esse Que filme faz todo mundo chorar. A gente vai assistir Triste achando que vai demais. ser tipo um Nárnia e sai chorando, né? Pesadinho. A pessoa chora um rio, né? Nossa, nem fale. E aí, o diretor técnico dos efeitos visuais, né, que coordenou a galerinha de efeitos, foi o Tony Abjur também, que trabalhou em Matrix, Harry Potter e 007 Operação Skyfall. Ele basicamente teve
quase todos os Harry Potter. A Ordem da Fênix, Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte, parte 1 e 2. É ele que a gente tem que culpar, galera, cara. Brincadeira. Tudo culpa dele. Quer dizer, ele manda bem aqui pra mandar mal em Harry Potter, é isso. Disney pagou melhor, né? Brincadeira. Mas os efeitos especiais desse filme de Nárnia, eles envelheceram bem, né? Sim, eu achei. Aqui acho que ele foi melhor bem pago daí. Ele tava mais contente. Quer dizer, Warner mão de vaca. Perdeu. Em 2006, o filme foi indicado para 3 nomeações do Oscar. De melhor efeito visual, melhores efeitos visuais, ele foi indicado. Melhor mixagem de som e melhor maquiagem. Esse último ele venceu. Foi indicado para o Globo de Ouro de melhor canção original e melhor trilha sonora. Esse último também ele venceu, a melhor trilha sonora. Só uma perguntinha em relação ao Globo de Ouro. Alguém sabe qual é a melhor canção original que foi indicada? Qual foi a canção? É, isso que eu ia perguntar pra vocês que escutam sempre a... É a main title que chama, que tá lá. Agora, qual é, também não sei. Não, deve ser sim. aquela... Can't Take It In? Acho que pode ser. É da... Como é que é o nome dela? Isis... Não é Isis. Eu não sei o nome. Alanis Morissette, acho. Não, essa não é, eu acho que não é Can't Take It In, não. Eu acho que é a segunda que toca nos créditos, a da Alanis Morissette. Enfim, inclusive, aí, pros críticos, viu, Luana, aquelas da trilha sonora, ganhou o Globo de Ouro, hein? Não quero falar nada, não. Não, mas eu não sou crítica. É que, assim, houve momentos tão melhores que podia ter sido melhor, entendeu? Saquei. Em 2006 também foi indicado no BAFTA, do Reino Unido, pelo melhor figurino, melhor efeitos especiais e visuais e melhor maquiagem. Melhor maquiagem ele venceu e foi indicado também no MTV Movie Awards como melhor vilão ou vilã e venceu também. Acho que melhor maquiagem e coisa é só mais principalmente pelo cabelo maravilhoso da Tilda, como feiticeira branca. Só a Tilda deve ter conquistado esse e de melhor vilã, né? Porque ela tem tipo umas 5 perucas diferentes e todas são incríveis. Conferi aqui e a música que recebeu a indicação foi realmente a da Alanis Morissette, mas não é a Can't Take It In, que essa não é dela. É a música Wonderkind. Que tocou em que momento do filme? Acho que nos créditos, né? Acho que é a segunda mesmo dos créditos. Então é realmente boa. Eu prefiro tão mais a Can't Take It In. Fiquei decepcionada. Tá vendo, Júlia? Não é que eu sou crítica. Tem músicas mais memoráveis. KKK. Eu queria só aproveitar para falar em relação aos efeitos especiais, né? Que, enfim, tiveram indicações em prêmios importantes e tudo mais. E eu queria comentar como o Aslan é bonito, né? Nesse filme. Sim. E, nossa, pisou no Rei Leão aquelas. Ele esmurra muito o Rei Leão de 2019. Sim, Rei Leão quem? Sim. Pisou muito no live action, que não é live action do Rei Leão. Ele tem muita expressão, assim, muito emotivo, assim. Demais, ele é muito expressivo. E, inclusive, como eu comentei, revendo, né, os outros 2 filmes, eu acho que decai muito. O Aslan é muito mais bonito no Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, né? Muito mais bem feito, parece muito mais um leão mesmo do que nos outros 2. Do terceiro parece que tem um filtro estranho nele, assim, meio borrado. Ele é meio estranho mesmo. E nesse primeiro filme, apesar de ser muito bem feito, dona Disney, né, com esse live action de Rei Leão, o fato do leão ter expressões de verdade, né, não prejudicou em nada a experiência e, pelo contrário, tornou a experiência muito mais agradável. Demais, nossa. Mas o que vocês acharam dessa coisa do Aslan ser um leão de 4 patas e não um leão humanoide que nem... Graças a Deus. Eu acho que seria ridículo ver um leão andando assim, tipo, em 2 patas. Seria cômico. Insira de novo aquela ilustração aí dele andando com as mãos. Mas vocês não viram o cômico live action? Não, né? Trágico. Não viram live action de Bela e a Fera? Tá bonitona a Fera. Naquele estilo ia ficar legal. Mas a Fera sempre andou em duas pernas. Sei lá, seria difícil pra mim não lembrar do Zootopia. Eu não gosto da Fera no live action da Disney. Eu acho que a Fera, como Fera, é mais bonita do que quando vira humano. Ai, não, eu amo aquele ator. Como você ousa? Sim, ele é bonito, mas não naquele filme. Naquele filme ele tá horrível de feio. Eu não lembro da cara dele agora na Bela e a Fera, vou ter que dar um Google aqui. Ele tá parecendo um dedão. Ele parece um pouquinho mais velho, assim, parece, tipo, velho pra Emma Watson, realmente, eu achei esquisito.
Mas esse ator tem um lugarzinho no meu coração por Downton Abbey. É, Então meu eu também. Eterno perdoo. Primo Manfio. Eu acho ele Sim. gato e ponto, entendeu? Eu acho que gente bonita simplesmente fica bonita. Acabou. Eu acho que alguns homens nasceram pra usar barba, assim. Sem barba não dá. Engraçado, em Downton Abbey ele não usa barba e ele é a coisa mais fofa, É. mas eu concordo, Franco. É como dizem, né? Gosto Normalmente eu acho as pessoas mais bonitas de barba, mas ele eu acho bonito sem também, enfim. Falando aí dos designs, né, de arte, da direção de arte e tal, o Gabriel, você não tinha umas curiosidades pra falar pra Eu gente? tenho. Agora é meu momento palestrinha. Eu fiz toda uma pesquisa. Eu amo esse momento do Gabriel. Segue. Todo um estudo aqui para mostrar para vocês como esse filme foi, tipo, toda a parte de departamento de arte, de construção de props e tudo, é muito, muito cuidadosa. Por exemplo, a arte que tem no guarda-roupa, que ele é todo entalhado, né? Ele tem as cenas do Sobrinho do Mago, que no caso seria o livro que mostra a origem do guarda-roupa. Daí eles pegaram essas referências e botaram as cenas ali. Eu amo esse cuidado que eles têm com esses detalhes que são, assim, mínimos, né? A gente não, teoricamente, nem percebe vendo o filme, não faz tanta diferença, mas faz toda a diferença no fim das contas, né? Sim, alguns exemplos, por exemplo, tem ilustração ali que eu botei a foto para vocês verem. Depois vai estar também para os ouvintes verem. Tem entalhe com a árvore mesmo, que foi feito o guarda-roupa. Tem a feiticeira branca sentada no canto ali embaixo, quando ela está transformada em pedra. Tem o pluma, tem o jardim, tem aquele pássaro lá que a gente falou. Tem a maçã, tem os anéis, tem os lagos também do bosque. Tudo bem detalhado. E outra curiosidade interessante é que não tem uma cena que quando eles vão falar com o professor, que dá um foco tipo um potinho que guarda fumo do cachimbo dele, e o pote é no formato de uma maçã prateada, que essa maçã prateada aparece também no Sobrinho do Mago, que é o livro que o professor aparece, né, como protagonista, e além de ser uma maçã prateada, ela tem uns entalhes também, que daí tem um Pegasus, no caso, que seria o Pluma. Isso mostra que quem tá por trás dessas cenas realmente leu a obra e se interessou, né? Não só jogou Sim. coisas. Sim. Com certeza. Aliás, uma coisa que eu acho que a gente não comentou, eu não sei se a gente vai comentar mais pra frente, é que o Douglas Gresham, que é o enteado do C.S. Lewis, né, que a gente já comentou nos episódios anteriores, ele é um dos produtores desse filme, né? Sim, tiveram que convencer ele bastante para trazer de novo essa adaptação, porque ele não tinha gostado muito das anteriores, né, audiovisual no caso. E como eles trouxeram tipo uma tecnologia que seria uma tecnologia suficiente para trazer de uma forma realista e bem feita, eles conseguiram convencer ele. Ou talvez seja os 180 milhões de dólares, né? Muitos zeros no cheque faz a mágica. Gabriel, você sabe qual a opinião dele em relação a esse filme? Porque do Príncipe Caspian eu sei, inclusive no episódio eu vou trazer isso, mas você chegou a ler em algum lugar sobre a recepção dele do primeiro filme? Sim, no primeiro ele foi até no set de filmagem, ele ia e acompanhou também, ele gostou bastante do primeiro. Ah, que legal. Eu sei que a gente vai falar uma curiosidade em relação a ele depois, né, nesse filme. E também outra curiosidade interessante é a coroa da Jades, que muita gente não percebeu, mas conforme ela vai perdendo o poder dela, do inverno, a coroa dela, que é feita de gelo, ela vai diminuindo de tamanho. E também tem 3 fotos ali que mostram mais no início que é bem grande a coroa, e mais no final só quase não tem. Daí mais pro final ela já não tem mais coroa porque o gelo dela já foi. E outra coisa interessante é o cabelo da Jades, né, que ele é bem peculiar, porque ele parece armado para trás, assim, meio Marge Simpson. Mas quando a gente estava relendo O Sobrinho do Mago agora pro episódio anterior, episódio 2, a gente viu uma passagem que diz que na descrição do cabelo dela tem uma hora que ela tá correndo e o narrador diz assim que parece um rabo de um cometa o cabelo dela. E daí dá para imaginar que foi daí que eles tiraram a inspiração de fazer o cabelo dela volumoso para trás, assim. Daí no final, como a gente também foi comentado no episódio anterior, a coroa dela no livro é de ouro, né? Não é de gelo. E tem essa referência no final do filme Na Batalha, que ela tem uma coroa feita de ouro, que parece uma cabeça de leão. E ela usa também como adorno, no caso, essa coroa, e também como se fosse um casaco, o pelo do Aslan que ela cortou na cena anterior. Ela coloca como se fosse se vangloriando pela morte dele. É filha da puta, né? Demais, caraca. Não à toa ganhou o prêmio de melhor vilã, né?
Deus me livre. E também agora a parte mais interessante. Agora é onde o Gabriel brilha. Não, esse momento, quando a gente descobriu, quando o Gabriel Sim. contou pra gente, nossa, foi assim, explodiu cabeças. Eu só descobri agora, depois de 15 anos, depois de ter olhado 1000 vezes esse filme. Mas no livro, o Sr. Tumnus diz que ele tem medo da feiticeira, porque por isso que ele obedece a ela, né? Ele menciona que ele tem medo que ela pode serrar os chifres dele se ele não obedecer. E no filme isso acontece, não é falado, mas se tu parar aí, durante o filme e prestar atenção no Sr. Tumnus, tem toda uma trajetória de história do chifre dele. Por exemplo, no início, ele tá com o chifre normal, assim, pontudinho. Daí depois que ele é capturado, mostra o chifre dele cortado na metade, assim. E no final do filme, que tem mais a parte da redenção, tipo, não poderia ser como se fosse Marcas da Guerra, no caso. Ele ganha tipo uma prótesezinha, assim, uma prótese, com no caso o chifre dele fica pontudinho de novo com uma extensão de metal, como se fosse um prêmio, no caso, por ele ter passado por tudo que passou. E daí ele volta a ter o chifre completo. O arco do chifre do Sr. Tumnus, incrível. Sim, tem até arco de redenção. Eu acho muito bonito isso, o diretor que faz isso de mostrar sem falar, sem verbalizar no filme, sabe? Sim. Eu acho incrível isso também, inclusive porque, como o Gabriel falou, essa passagem dessa fala do Sr. Tumnus de que ele tinha medo de que a feiticeira serrasse os chifres dele, isso não é mencionado no filme, então eles não teriam por que nem colocar isso, mas eles colocaram esse É um easter grande eggzinho, easter né? egg. Uhum. E por último, uma curiosidade bem interessante do departamento de arte é os tronos dos Pevensey. Eles têm na parte de cima deles, na cabeceira, digamos, tem um entalhe com um objeto. De cada trono tem um objeto referente ao seu dono. No caso, a Lúcia tem o frasco da suco da flor Flor de de fogo. fogo que traz de volta, tipo, cura a pessoa. E no da Susana tem o berrante dela. O do Pedro tem a espada também, que eles ganharam de Natal, do Papai Noel. E como o Edmundo não ganhou um presente, né, de Natal, o dele, eu já tinha visto essa parte, já tinha visto faz um tempo já. Mas eu achava que o do Edmundo era só uma espada comum, assim, só pra botar, pra não ter nada, pra não deixar vazio o trono dele. Mas o dele, eu achei uma foto que mostra mais ampliado, é uma espada quebrando o cetro da feiticeira, que no caso representa a cena que ele ataca ela e ele quebra. Daí mostra essa parte dele quebrando o cetro como representante do trono dele. Realmente, o nível de detalhes é absurdo. Inclusive, tem nos comentários em áudio, né, do DVD do filme, as crianças comentando, né, os atores comentando sobre como eles ficavam maravilhados com o nível de detalhes, né, de coisas ornamentadas que ficavam dentro das barracas do acampamento, por exemplo, né, e que, assim, ninguém no filme, que tá assistindo ao filme vai perceber aquilo, mas mesmo assim o cuidado estava lá, estava feito, né, e é crível para quem tá gravando, né. As coroas também dos Pevens, elas têm, a das meninas, no caso, são como se fosse guirlanda de flores, né? E elas são feitas de ouro. A da Susana e do Pedro é feita de ouro, e a do Edmundo e da Lúcia é feita de prata. E a dos meninos também, em vez de ser flores, são folhas de carvalho. Isso também remete a uma passagem do Sobrinho do Mago, né? Que a gente comentou no episódio 1, no episódio 2, que a origem, no caso dessas primeiras coroas de Nárnia, foi feita no caso, como a terra era muito fértil e caiu moedas de ouro no chão, cresceu uma árvore de ouro e uma árvore de prata. E daí os animais lá, eles pegaram as folhas e as árvores e torceram como se fosse a parte de ferraria, uma coisa assim, sabe? E moldaram as folhas e as flores para fazer as coroas do rei Franco e da rainha Helena. Eu mesmo. E agora sobre a produção do filme, tem alguns fun facts, que também eu peguei tudo do áudio comentário do filme que tem no DVD. O filme ele foi filmado quase boa parte na Nova Zelândia e teve um intervalo porque eles tiveram que filmar as cenas no inverno e depois voltar lá para filmar no verão. E daí, só que como teve esse intervalo de tempo, os atores cresceram um pouco. O Edmundo, por exemplo, o ator, ele cresceu 15 centímetros nesse período e eles tiveram um trabalhão extra na pós-produção para tentar amenizar, para não parecer que ele tá tão maior assim na diferença de cena, né? Porque não foi gravado cronologicamente. Uhum. Eu tenho uma curiosidade interessante sobre os atores, né, na produção do filme e tudo mais, que também nesse episódio do Disney Plus, a atriz que fez a Susana, a Ana, ela comenta que teve uma cena
que o ator que fez o Edmundo, ele não esteve presente, né, e tudo mais, e aí precisavam fazer uma gravação, né, das pernas do Edmundo subindo a escada, né, naquela cena do pique-esconde, né? E aí, como ele não estava presente, e ela era mais ou menos da altura dele, ela colocou o figurino dele para baixo, né, a bermudinha dele e as meias, e aí ela que gravou. E ele, quando descobriu, ficou putaço, ficou, caraca, não acredito que você fez as minhas pernas no filme. Ela foi tipo a dublê dele rapidamente, porque ele já tinha ido pra casa. Sim, sim. E a outra curiosidade interessante que a gente falou do Douglas Gresham, que é o enteado do C.S. Lewis, que aquela voz que tem no rádio, na hora que eles estão conversando com a Lúcia na cama, que ela fala que os lençóis pinicam e tal, daí o Pedro tá escutando o rádio. Daí no original aquela voz é do enteado do Lewis. Ele que fez a gravação da voz. Inclusive, isso aqui é um spoilerzinho, ele participa dos 3 filmes, tá? A gente vai comentar mais pra frente Sim. depois. E outra curiosidade sobre o elenco é que foram 18 meses de teste para achar as crianças. Então foi uma pré-produção bem grande para poder conseguir as crianças. E eles acertaram bem, né? Eu gostei de todas as 4. Eu também. Sim. Outro fun fact legal é que a Lúcia fala, quando o Sr. Tumnus pergunta se ela é filha de Eva, ela fala que o nome da mãe dela é Helena, no caso Ellen em inglês. E Ellen é o nome da atriz, da mãe da atriz que faz a Lúcia. O diretor queria deixar, tipo, o princípio dele era quanto mais, mais próximo do real poder deixar para a imersão da atriz, no caso, ele deixou, depois que ele botou no roteiro o nome da mãe dos Pevensey como Ellen, porque era o nome da mãe dela. Mas é o nome da mãe da atriz ou o nome da atriz que faz a mãe? Não, é o nome da mãe da atriz, no caso da Ah, George. tá. E é quase é tudo em família também, porque a Lúcia, quando tá grande, quem faz é a irmã da Georgia Haley. É a que faz a Lúcia grande, no caso. A irmã mais velha dela, né? Rachel É. Henley. Outra coisa interessante é que os lobos, quando eles intercalavam cena de CGI com lobo e aqueles cachorros que acho que é husky. Só que os cachorros, eles eram, como são cachorros, no caso, muito amigáveis e tal, eles não paravam de balançar o rabo. E lobo não faz isso. E daí eles tiveram que remover digitalmente os rabos dos lobos, dos cachorros tudo, e fazer rabo de CGI, pra ele não se mexer. Gente, esse fun fact mais fofo que tem. Sim. Posso falar um fun fact da minha vida que não tem a ver com Pode. Narnia, mas tem a ver com cães lobos? Eu conheci 2 cães que foram usados em Game of Thrones. Como assim? Não, Eu fiz aquele tour do Game of Thrones na Irlanda do Norte. sim. E aí, tipo, no meio do passeio, o cara que era tipo adestrador e tudo mais, ele levou os 2 cães. Eu vou mandar depois a foto pra vocês. Ele levou 2 cães que fizeram, na verdade, os lobos filhotes, né? Porque depois eram muito grandes, então era CGI sempre. Muito lindo, nossa. Que massa! Outra fun fact sobre dublagem, no caso no caso a atuação de voz, tem aquela piadinha do cavalo do Edmundo, né, que ele fala que o nome dele é Philip. E isso é por causa que o dublador, no caso dele, no original, se chamava Philip também, que é o gerente de produção do filme. Essa foi uma piada meio que feita de última hora. Eles precisavam de alguém para fazer a voz do Philip e chamaram o gerente de produção mesmo e botaram ali e fizeram. Inclusive, quero fazer um comentário sobre isso. Eu sempre não, mas eu tinha pensado em relação a isso, que eu achava genial o nome do cavalo ser Philip, porque a origem do nome Philip, né, Felipe em português, é amigo de cavalos, que gosta de cavalos. Então eu pensava, nossa, que legal eles terem colocado exatamente esse nome no cavalo, mas não, só foi uma coincidência mesmo, né? E uma última curiosidade que eu trouxe também da produção é que a atriz que faz a Lúcia e que faz a Susana, elas só viram e contracenaram com a Tilda Swinton uma vez, durante a produção toda, mais de um ano, que foi na cena que a Jax confronta o Aslan para conversar. E elas só viram lá de longe, elas não chegaram a contracenar com ela. Por exemplo, o Edmundo tem muita filmagem com ela, e o Pedro teve a cena que ele batalha com ela. Ele teve a chance de conhecer ela bem. Já as meninas quase praticamente não conheceram ela, só viram ela de vista. Imagina que triste, né? Você tá no mesmo filme que Tilda Swinton e não poder contracenar com ela. Sim. Né? Agora a gente vai falar da adaptação do filme comparado com o livro, né? Por exemplo, aquela sequência inicial, onde aparecem o bombardeio dos aviões alemães, que tem toda essa sequência que no livro não tem. E depois é interessante que eles usam essa sequência no final, né? Na parte da guerra. Achei isso bem legal.
Sim, é verdade. Sim. O diretor falou que ele queria trazer um contraste mesmo. Acho que vocês também comentaram no episódio anterior que eles saíram de uma guerra para entrar em outra guerra. Era bem esse Sim. contraste que ele queria dar. Por isso que ele Eu, iniciou a cena com bombardeio. eu até fiquei bem surpresa que no livro não tem nenhuma relutância, muita relutância, né, do Pedro e da Susana em relação a se envolverem nessa treta toda e tudo mais, como tem no filme, né? No filme eles ficam, nossa, não, a gente fugiu de uma guerra, a gente vai entrar em outra, como assim? E no livro eles nem pensam muito nisso, né? E eu gostei muito da solução do filme para apresentar a personalidade de cada irmão, né? Por exemplo, na cena em que eles estão na chuva, sem nada para fazer, a Susana, ela fala assim: ah, então vamos brincar de adivinhar o significado das coisas no dicionário. Tipo, tá, quem é que brinca A disso? Que origem criança das faz isso? palavras, né? Aí foi uma forma inteligente que o roteiro achou de ensinar, olha, essa aqui é a Susana, ela é a personagem inteligente daqui, entendeu? Corvinal. Enquanto o Edmundo tá depredando a cadeira do professor lá embaixo. Pois é. E aí tem a questão do Pedro também, né? Que ele é um pouco mais equilibrado nos filmes do que é nos livros. Então ele cumpre bem o roteiro, né? Deu um jeito dele cumprir bem esse papel de líder que ele teria aí nos livros e no decorrer da saga, né? Até na própria cena inicial, né, dele indo lá buscar o Edmundo e mostrando como o Edmundo era teimoso e assim, botou na cabeça que ele queria pegar a foto do pai, e como ele realmente sentia falta, né, do pai e o Pedro tentando suprir essa figura paterna, mas que pro Edmundo era péssimo, né, que tipo, ele não era o pai dele, era o irmão. Eu achei soluções de roteiro assim, nossa, muito boas. Eu achei que eu consegui entender os personagens na primeira vez que eu assisti e simpatizar com os que eu gosto e não simpatizar com os que eu não gosto também, assim, de primeira. Foi soluções inteligentíssimas. Mas também a gente tem que pensar que a adaptação é de um livro bem simples, né? Ele é um livro pequeno e, assim, ele mesmo é um livro simples. Tipo, não é um Harry Potter que tem, sei lá, 700 páginas e tem uma trama bem mais complexa. Então, acho que isso facilita um pouco na hora da adaptação também, né? Eu acho que pode facilitar, mas pode atrapalhar também, né, porque você tem que inventar coisas, se você inventa coisas ruins, né, perde. Vulgo filme Então, 3, né? Aguarde. Pois é. Vulgo Então eu acho que Hobbit. exato, exatamente. Não, pois é, então assim, e até no Hobbit eles estenderam demais o que não precisava, né? No caso da Uma Feiticeira, todas os acréscimos no filme são interessantes, né? Sim, mas assim, eu tô pensando, por exemplo, quantas páginas tem o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa? Umas cento e pouca? No máximo 110 por aí. Por aí. Então, isso daí, se você pegar e transformar num roteiro, você praticamente não tem que cortar nada, porque no roteiro, por exemplo, uma página equivale a 1 minuto de filme. Então, se Sim. você tem 110 páginas, você tem 110 minutos de filme, o que é mais ou menos um tempo normal. Normalmente você tem que cortar muita coisa do livro para fazer que o conteúdo encaixe no livro, no filme, né? Então, isso já facilita bastante. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Todo o plot da raposa também foi uma coisa adicionada. E eu sofri muito porque eu sou muito amiga dos animais e cada vez que os lobos maltratavam a raposa, eu ficava muito triste. Demais. E a raposa também ela não foi tirada do nada, assim, também. Tem aquela cena que a feiticeira encontra um grupo de animais fazendo uma ceia de Natal e Sim. diz que tem uma raposa ali que é. Chorei muito. E daí eles tiraram daí a raposa. Daí quiseram dar um backstory e tal pra elas. Também a gente tem o Edmundo que conhece o Senhor Túmulos na prisão, né? Que no livro é diferente, eles se conhecem depois que o Edmundo é liberado, né? Inclusive, a própria sequência do Edmundo preso no castelo das Jades é extra, né? A gente não tem isso, a gente não vê ele preso e tudo mais. E também a cena seguinte da perseguição dos lobos aos castores e as crianças no Dick também é extra. Inclusive, essa acho que é uma crítica que eu tenho. Eu não gosto tanto dessa cena, porque que lobos lentos, né, no filme, que eles não chegam nunca, sendo que eles correm muito mais rápido, né? E também naquela parte que as crianças se escondem em cima da árvore e a raposa tá tentando distrair, despistar. Tipo assim, o Malgrim vira e fala, farejem, e não sente o cheiro das crianças na árvore, pelo amor de Deus, né? Que lobo é esse? A Susana fica com a perna pendurada para baixo, levanta aquela porra daquela perna, dá uma agonia, aquele negócio. Enfim, vou aqui recobrar a compostura. Tem aquele plot também, que aí eu acho que o roteiro pecou, aquele plot de atravessar o rio,
que aí o rio descongela, e aí vem uma cachoeira, e eu acho A engraçado que Lúcia cai no lago. na própria cena, eles resolvem o conflito, porque, por exemplo, eles estão com os irmãos estão: "Ai não, a gente tem que atravessar o rio e o rio tá descongelado, tá descongelando". Aí 2 minutos depois aparecem os lobos atravessando na parte de cima, assim, tipo, não fizeram a mesma coisa. Pois é. Depois a gente tem a cena dos irmãos treinando, pra guerrear, né, tem a Lúcia e a Susana treinando pontaria, e Gosto muito. O Pedro e o Edmundo lutando com as espadas. Eu achei essa parte interessante porque, por exemplo, que nem vocês comentaram no episódio passado, que é meio difícil de imaginar a Feiticeira Branca lutando mão a mão, assim, com o Pedro, porque, tipo, ele é só uma criança e ela tem Uhum. anos de experiência. Aqui acho que eles quiseram botar essa cena, tipo, ah, o Pedro treinou um pouquinho, assim, dá pra fazer um pouco mais acreditável ele poder ser uma batalha mais tão igual, assim, com ela. Exato, até porque no livro o Aslan vira e começa a dar um monte de tática de batalha. E, tipo, ele vai falando e tudo mais, porque ele tem que ir pra mesa de pedra, né? Então ele sabe que ele não vai estar na batalha, então ele sai dando informação e, tipo, esse é o treinamento de Pedro. E no filme realmente vê que ele tá treinando com a espada na mão, ele e o Edmundo e tudo mais. Faz mais E sentido. o filme estendeu também, né, o tempo em que eles estão no acampamento, entendeu? Então, a feiticeira não pegou o Aslan no mesmo dia que fizeram o acordo. Teve um espaço no filme, né? Teve um espaço de tempo aí que a gente subentende que ele treinou por vários dias e que o Aslan passou essas informações durante vários dias. Em vez de aprenda inglês em 3 meses, aprenda a batalhar em alguns dias. Exato. Depois a gente tem as cenas do exército da Jades treinando e criando as armas pra batalha, né? E também eles adicionam um minotauro, que eu não lembro se tem algum minotauro no livro, mas tem Não. O no livro. Minotauro no filme parece o. Ela sempre trata ele como se fosse o general dela. Sim. Ela diz assim, prepare a batalha, não sei o que lá, como se fosse o general dela. E no livro é mais o anão só, e como se fosse o ajudante, ela não tem um general de exército, assim. E o Minotauro é muito, muito bem feito, por sinal. Isso. Eu achei muito bonito. Demais. Sim. Tem também, eu lembro que tem eu não sei se é do exército dela, ou se acho que é do exército do Aslan, mas tem um hipogrifo também, que eu acho que ficou muito bom também. O hipogrifo é do exército do Aslan. Agora eu entendi o propósito, porque eles estavam ali pra quê? Pra jogar pedra do céu? Sim, é isso que eles fazem. E eles estavam carregando também, né? Ah, não, mentira. Esse É pedra mesmo. spoiler do filme, do outro filme. Por último, eles estenderam toda a sequência da batalha, o que eu acho que faz sentido, porque é o ápice do filme, né? Então, assim, você terminar, que é uma coisa que eu senti no livro, que ele termina muito rápido, assim, muito facilmente. No livro é mais ou menos, houve uma batalha. Foi assim, Sim. obrigada de nada, tchau. Mas faz sentido também porque é um livro infantil. Mas, por outro É, lado, tipo, assim, pro ritmo parece da narrativa, eu acho bom ter essa extensão. Parece o Hobbit, né? A batalha em 2 parágrafos, sei lá. Aquele capítulo, no caso, no livro, a gente acompanha mais sobre a Susana e a Lúcia lá no castelo. E só depois a gente tem um resuminho do que aconteceu na batalha. E no filme eles meio que intercalam isso, acrescentando cena nos dois cenários, no caso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas alterações que foram feitas na adaptação. No livro, o professor é mais presente desde o início, ele recebe as crianças, toma café com eles, e no filme ele não aparece até a cena da conversa. Que é um diálogo maravilhoso, por sinal. Gosto muito. Acho que é porque o Jim Broadway devia ser um cachê muito caro, daí tem que diminuir a cena. Né? Já tá muito caro esse filme, diminuir um ator, então. Um outro fato também é que as crianças são todas mais velhas. E, por exemplo, a Suzana e o Pedro têm parece ter 15, 17 anos mais ou menos. E no livro eles são todos tipo até no máximo uns 13 anos. Sim, isso acontece bastante em adaptações, né? Eu acho que é questão de público e às vezes é pego atores mais velhos para interpretar personagens mais novos. Sim, Até pra ficar mais crível, né? No caso, seriam crianças que deveriam ser líderes, então ficar um pouquinho mais velho faz sentido. Não, e pra produção também, né? Porque é mais fácil você dirigir um ator mais velho também. E também tem menos preocupações, por exemplo, o Pedro e a Suzana provavelmente não tinham que estar estudando, coisa assim. A Lúcia e o Edmundo deviam ter tutores e tal, nessa época que eles ficavam na Nova Zelândia. Ter todo um outro rolê para organizar. Uhum. Exato, e a gente viu, né? O Gabriel comentou como o Skander Keynes cresceu, né? Ele cresceu muito, então o Pedro já é mais velho, então essa mudança vai ser menos perceptível, né? Também muda o motivo das indas e vindas da descoberta do guarda-roupa que leva até Nárnia. No livro, eles todos estão explorando juntos a casa
E a Lucy acaba ficando para trás para ver o guarda-roupa e aí descobre a passagem para Nárnia. Já no filme, eles estão brincando no jardim e quebram uma janela. E aí se desenvolve a partir daí. Eu achei muito melhor essa alteração. Faz mais Eu também. sentido. Eu também. Eu também, porque fica um pouquinho mais universal, né? Essa cultura Sim. de fazer visitas a casas antigas não tem no mundo todo. É Uhum. só Estados Unidos e Europa mesmo, né? Então a gente ficaria sem noção. O diretor também comentou que ele quis botar a Lúcia no início, entrando no guarda-roupa para se esconder, porque parecia mais crível. Por exemplo, no livro ela entra só para entrar para sentir a pele dos casacos na pele dela. E ele achou que faria mais sentido, por exemplo, a criança está se escondendo, então faz sentido ela entrar no guarda-roupa, daí por isso que ela entra. Apesar de que, se tratando de criança, qualquer motivo besta é motivo, né? É verdade, né? Mas eu gosto dessa alteração também. Eu acho que trouxe uma vivacidade, assim, pro enredo do filme. Sim. E toda a aparência das Jades também, né? Uma varinha dourada, uma coroa de ouro na cabeça. Eu sempre Isso no imaginei livro. ela no livro, não sei se é na minha cabeça que eu imaginei, mas pra mim no livro fala que ela tem cabelo preto, por exemplo. E também ela não Sim. parece ser muito mais alta do que um adulto normal, né? Eu acho que o Lewis também não tinha um senso de estética, de cores, por exemplo. Por exemplo, uma personagem que tem poderes de gelo, faz mais sentido a paleta de cores dela ser branca ou prateada. E ele bota uma paleta de uma varinha dourada e tal, assim, não fica muito esteticamente bonito. Acho por isso que eles trocaram também. E em todas as adaptações, eles sempre botam ela, a feiticeira branca, como coroa prateada ou de gelo e a varinha prateada ou de gelo. Nunca é dourada como do livro. Eu ia comentar em relação a isso da altura também, né? Que na descrição dela, no Sobrinho do Mago, principalmente, né? Agora parando pra pensar, eu não lembro dessa descrição dela no Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, dela ser uma mulher muito alta, né? No filme em si também não. Ela parece uma mulher de tamanho normal, né? Uhum. E os poderes dela também, né? No filme fica muito preso à petrificação e magias relacionadas ao gelo. Mas a Jades, ela tem a palavra execrável e consegue executar outros tipos de magia. É, tem aquela cena também que ela se transforma numa árvore, transforma o anão numa pedra, pra fazer aparecer. Verdade. Mas isso ela faz no livro, não faz? Não, isso no livro ela faz, no filme não. Ah, sim. Acho que eles quiseram deixar mais específico, assim, os poderes dela mais limitado a gelo e tal. Até pelo nome, né? De feiticeira branca, que remete ao gelo e tudo mais. Se ela pudesse fazer qualquer magia, né? Tipo. É, por isso que eu acho que fica. A Jade, por exemplo, eu acho que ela é um pouco melhor no filme do que no livro. E no livro o castelo dela é de pedra e não de gelo, né? Apesar de que ficou visualmente bonito no filme. Eu gosto bastante da visão, da imagem do castelo dela no filme mesmo. O Edmundo não fica com medo do leão de pedra, ele até picha um leopardo no lugar. Inclusive, nem tem, né, um leão de pedra. Isso. Inclusive, a gente estava comentando, reassistindo ao filme, que talvez eles não quisessem ter colocado mais de um leão além do Aslan, né? Então, o Edmundo sacaneia só realmente um leopardo, não um leão. E eu achei muito engraçado que no final o leopardo continua, depois que ele revive, continua com o desenho na cara. Eu ri muito disso. É muito bom, é muito bom. Eu acho muito legal essa cena toda dele no castelo, quando ele chega e tem aquele diálogo que ele tá admirando o trono com a Jade e tal. Eu acho que as escolhas de adaptação ali foram muito boas. Aí tem aquele negócio que o Felipe falou ali outro dia, que a gente tava olhando o filme. Segundo ele, é um leão também, só que um leão sem juba. Mas acho Pode que... ser uma leoa. É, pode ser uma leoa também. Mas também, quando a gente foi visto também, o dublador é um homem. Ah, sim. Mas também não dá pra saber. Não tem como especificar. O senhor e a senhora Castor não ganham nada do Papai Noel. Achei isso um absurdo, um desrespeito. Pra acabar, né? E as crianças também não sabem que o Aslan é um leão até conhecer ele, pessoalmente. No filme, no caso. Isso eu achei bem legal. Se Uhum. soubesse que o Aslan é um leão desde o começo, não ia ser tão impactante o momento que ele sai da tenda, né? É, porque o momento em que eles sabem que o Aslan é um leão é o momento em que a gente sabe que o Aslan é um leão como espectador, né? Então, pra mim, ficou incrível. O acampamento de Aslan não fica na mesa de pedra, fica próximo. E eles não precisam deslocar todo o acampamento para rolar o sacrifício. Será que isso foi feito para poupar minutos assim na duração do filme, para ficar mais Sim.
Com certeza, é. Porque ia ficar muito monótono. Ah, a gente já tá aqui, muda o acampamento pra O voltar impacto a da mesa de cena pra pedra, lá. né? É isso. Eu pensei que poderia pra guardar a imagem da mesa de pedra pra só a cena dela mesmo. Eu achei essa escolha muito melhor. Também acho. Eu acho nada a ver isso de muda acampamento, volta acampamento. Tipo assim, pelo amor de Deus, né? É mais coisa de livro, né? Acho que até no livro poderia ter tirado. Sim, mó rolê errado, sei lá, podia ser próximo, né? Tipo, encontrar o Aslan na mesa de pedra. Não precisa ser literalmente na mesa de pedra, próximo à mesa de pedra, né? Então, na conversa da Jades e do Aslan, ele não faz deboche. Porque ele comenta que esquece. Ele pergunta se ela esqueceu da magia profunda, né? Que é o oposto da palavra execrável. E no fim a feiticeira também não sai correndo de medo dele quando ele dá aquele rugido dele, anunciando sua chegada na batalha. O Aslan debochado foi uma grande perda do filme. Sair correndo, né? É. Inclusive, eu acho, apesar de gostar no livro dela sair correndo, eu acho muito legal a cara Eita, me botei no meu lugar, sabe? Da Tilda, da feiticeira branca, nessa cena, quando ele dá o rugidão, tipo, coloca ela no lugar dela rapidinho. Mas eu acho que ainda deixa ela com um pouco de dignidade, eu acho. Tipo, ela saindo correndo, assim. Que nem spoiler, que Total, ela faz total. na BBC, ela sai correndo gritando. Fica um pouco meio. Perde um pouco a Caricato. personagem. Assim. Fica muito caricato, parece coisa de desenho. O Aslan no filme, ele não tem tanto senso de humor, né, quanto o do livro. Porque, pô, no livro é debochadíssimo. Eu adoro essa cena dele debochado. Comentei isso no episódio anterior. E assim, apesar de eu gostar da cena no filme ele fica ofendido, né? Tipo assim, como ousa, tipo, perguntar, como ousa dizer que eu não lembro? Eu tava lá, tipo, quando foi fundado. Tipo. Mas eu acho que eles fizeram essa escolha pra deixar o Aslan mais elegante, né? Com certeza, com certeza. No filme também não há menções ao Imperador Além do Mar. Eu acho isso muito bom, porque quando eu li o livro eu fiquei mega confusa. Então, se você não vai explicar, então não fala sobre ele, porque você vai deixar a pessoa confusa. Eu acho que ficaria, a longo prazo, pensando, você sentiria falta, no caso. Se fosse adaptar todos os livros, e depois chegasse do nada, assim. E se tivesse desde o início essas menções ao imperador, como tem no livro, acho que ficaria um pouco mais crível, assim. Mas, como não foi pensado assim a longo prazo também, no caso teve só 3 filmes, não fez muita diferença mesmo. E no filme o Aslan também não brinca de pega-pega com a Susana e a Lúcia depois de ressuscitar. Ai, gente, imagina ter um Aslan pra brincar de pega-pega. Imagina o Liam Neeson brincando de pega-pega. Não consigo. Ai, gente, eu posso dizer que eu gostei dessa escolha? Sim, eu também. Não imagino o Aslan dos filmes fazendo isso. Ou que nem na ilustração, ele tá brincando de pega-pega e as meninas estão com arcos de flores rodando em volta. É bem lúdico. Bem E cirandeira. ele tá em pé, né? Mas é que a Susana e a Lúcia, elas estavam horrorizadas, né? Aí, certo, no livro foi inserido isso pra ter um momento um pouco de... Descontração. Eu acho que tem coisas que ficam melhores na imaginação do que vendo exatamente, né? Eu lembro, agora eu não vou me lembrar em que parte foi, mas tem em alguns livros de Harry Potter tem uma parte que eles comemoram alguma coisa e aí na descrição era e Hermione estava sambando, tipo assim. Ela faz uma dança A escocesa. giga Eu escocesa. amo demais. É a Mas- ginga escocesa, gente. Mas imagina ver isso no filme, não ia ter como, sabe? Até ler é meio estranho, né? Uma ginga escocesa. Mas acho que na tradução não usa, tipo, sambando, a palavra sambando, não? Acho que não. Não Ai, lembro. eu tenho isso na minha cabeça, assim, tão claro, que pena. Meu headcanon. Hermione na Sapucaí. Amo. O gigante de Rumba Catamal só aparece de fundo, não aprofunda muito o plot dele. Eu achei que seria legal eles terem adaptado Eu também o acho, arco dele. Também acho. Porque ele ajuda bastante também na batalha, né? Sim. Sim, pô, é um fucking gigante, né? Tipo, né? Mas acho que também já tava caro o filme, né? Resolveram não extrapolar o orçamento. Pode ser isso. Pois é, e para finalizar esse tópico, a cena da festa pós-coroação, que foi deletada, ela foi gravada, mas não foi inserida no filme final, é isso? Isso. Porque a gente também descobriu recentemente que o primeiro filme tem uma versão estendida, que é super raríssima de achar. Foi só no Blu-ray, no primeiro Blu-ray que saiu, lá em 2005, e não tem arquivo disso em lugar nenhum. Nem legalmente, nem ilegalmente.
Dá pra Caramba! encontrar as cenas deletadas, mas o É, filme versão mas estendida não, né? ainda assim tem a cena deletada que tem a descrição dela, que eu achei a descrição de todas elas, que a gente não acha nem foto disso, nada. É a Disney fazendo bem o trabalho de barrar a pirataria e não perder o seu precioso dinheiro. Mais ou menos, porque Mulan eu baixei no dia que saiu. Pra mim também. É que eles não ligam muito pra esse filme, né? Eles avacalharam. Não, mas acho que pelo menos podia ter lançado sei lá, no Disney Plus podia ter essa versão estendida, mas não tem em lugar nenhum. Nem se a pessoa quiser pagar, ela não pode pra ter. Gente, e o pessoal também não brinca na praia. Ah, porque é uma cena muito boa, né? Porque no filme eles têm todo aquele banquete no final, mas as crianças não vão na praia ter aquele momento lúdico Mas o dela. legal, o legal é que essa cena deles brincando na praia, eles reaproveitam como uma cena inicial do próximo filme. Eles se adaptam e botam lá. Fica bem legal também. A gente só focou mais no que foi acrescentado e que foi mudado, porque esse filme, no geral, é muito fiel ao livro, assim. É muito. Se ficasse dizendo exatamente tudo que foi fiel, não ficaria meio redundante, porque a gente já tem o episódio do livro, né? E é esse filme dos mais fiéis, no caso da trilogia toda. A gente focou só nas mudanças e nas coisas acrescentadas. Sim, é uma adaptação muito boa. E como a Gil tinha comentado, é um livro curto com uma escrita resumida e de fácil discernimento. Então, para adaptar, isso ajudou, né? Sim, sim. Muito bem, então agora vamos passar para as nossas considerações finais. Então, Gabriel, pra gente, o que você tem a dizer sobre o filme como um todo? Quais são suas cenas favoritas? Você tem algum comentário para acrescentar? Ah, eu diria assim que é difícil escolher uma cena favorita, mas eu gosto muito da cena da coroação e a cena da primeira vez que a Lúcia vai em Nárnia, assim. Eu acho que são uma das melhores, das mais bem feitas. E toda a cena dela também com o Sr. Tumnus, toda a interação deles, acho que é muito bem pensada, assim. Acho que muito por parte do James McAvoy, que é um bom ator, mas é muito bem, até melhor, assim, em muitos aspectos, várias cenas são melhores do que são no próprio livro. Eu acho que isso é um mérito, assim, que pouco filme de adaptação, assim, tu pode dizer assim, é tão bom ou melhor que o próprio livro. Isso foi um trabalho muito bem feito, assim, no geral. Eu concordo. Eu particularmente adoro esse livro, até esse filme, até pelo fator nostalgia, né? Eu fui uma dessas pessoas que foi o público-alvo do filme. Eu cresci em um lar extremamente cristão, com pais muito religiosos. Então, poucas coisas de fantasia eu podia adquirir, né? E esse foi um dos filmes que eu não precisei assistir escondido ou assistir na casa de alguém. Então, eu podia assistir quantas vezes eu quisesse. Então, eu adoro esse filme. Eu acho que, lendo agora e vendo agora como adaptação, foram escolhas bastante inteligentes. Eu gosto muito. A minha cena favorita, com certeza, é a cena da batalha, porque, pra mim, é quando o filme cresce bastante, né? E os personagens, a gente vê por que aqueles personagens foram parar ali. Então, pra mim, o propósito dos personagens estavam ali. E pra mim toda a sequência da batalha é incrível. A trilha sonora tá impecável, as crianças estão bem, a coreografia questionável, mas a gente deixa passar, né? Lu, você havia comentado que assistiu no cinema com sua mãe e foi tipo uma surpresa pra você? Foi isso, não foi? Eu assisti com meus pais e aí eles gostaram porque nessa época, nos anos 2000, gente, foram tempos difíceis, entendeu? Quem era muito religioso, as pessoas, os ouvintes podem comentar sobre isso depois. Tava rolando todo o início, né, do que vemos que acontece hoje em dia, né? Então tava rolando todo aquele papo de que a fantasia e alta fantasia, principalmente, né, era coisa do diabo. Xuxa com pacto com Satanás. Quem não lembra daquela história de que se virasse o disco da Xuxa ao contrário, tocasse, sei lá, um negócio assim, ia ter músicas pra diabo, essas coisas, né? Vocês estão Gente, mas ligados. a Xuxa é assustadora. Só um parênteses sobre a Xuxa. Eu acho que ela virou a nossa piada interna, que nem essa estação sempre comenta do Sandy Júnior. A gente tá toda hora comentando em todos os episódios sobre a Xuxa. Xuxa é ícone. Inclusive, aproveitando isso, realmente, né, nos anos 2000, o papo era realmente esse, né? Eu lembro criança da banda Rouge e a galera falando da,
de que eles também tinham feito pacto com o diabo, por isso que elas, né? Por isso o sucesso tinha sido tão grande, e que a música sererreira era uma, sei lá, uma invocação, um troço assim. Rolava esses papos que hoje em dia aumentaram demais e viraram até terra plana, né? A gente não cortou o mal pela raiz e tamo no que tamo. Uma pena, né? Gente, mas o pessoal ia até em programa de auditório tocar vinil ao contrário. Então, assim, pra mim, assim, As Crônicas de Nárnia foi um grande alívio, assim, porque eu fui uma das pessoas que era o público-alvo do filme, né? Que foi um pouco mais amigável, apesar de ter elementos de fantasia, foi um pouco mais amigável para a família, abre muitas aspas, tradicional, fecha muitas aspas, cristã, né? Então, esse filme, pra mim, o fator nostalgia dele é muito, muito incrível e eu tenho um carinho muito especial por ele. E você, Franco, o que tu achou do filme, assim, no geral? Eu sei que tu não leu o livro, mas como não tem como comparar, mas como tu acha do filme como obra sozinho? Então, eu acho que eu gosto muito mais dele agora, depois que eu assisti depois de adulto, do que gostava quando era criança. Eu gostei quando eu era criança, mas não me pegou tanto assim. Depois que eu assisti depois de adulto, eu me apeguei um pouco mais, eu achei o filme um pouco mais bonitinho, um pouco mais envolvente. Eu tenho um fraco por crianças. E tem criança no filme, eu tô Eita. gostando. Olha, isso aí gosto. saiu meio errado, conserta isso aí. Eu gosto de criança. Eu gosto de criança, acho criança uma coisa fofa. E por causa disso, eu acho que, justamente por causa dessa delicadeza que o filme tem com mostrar o ponto de vista das crianças, me pega bastante agora, sabe? Quando eu era jovem, isso eu não prestava muita atenção nisso. E tanto que minha cena preferida é quando a Lúcia encontra o guarda-roupa e entra nele, né? Todo o desenvolvimento dessa cena eu acho um trabalho muito, muito bom, muito bonito, sabe? É isto, gente. Aí o nosso ponto aqui tá dizendo que é pra enaltecer o Sr. Castor por ela. Quem será o ponto, né? Ninguém sabe agora. Gente, vamos enaltecer o Franco também, que veio participar aqui do podcast Baladas de Nárnia. A gente Com tava sua voz esperando. aveludada. Ícone. Obrigado, gente. E Júlia, e você? Passou, o que você tem para comentar? Tem alguma coisa a acrescentar? Antes de eu falar as minhas impressões do filme, eu queria dizer aqui que eu também recebi no ponto que a cena favorita dessa pessoa da produção é quando o Sr. Túmulos cita o nome do podcast, né? Quando ele fala das Baladas de Nárnia. Então fica aí o easter egg para quem é atento. Então, gente, pra quem não sabe, a gente tem o contato do McAvoy e a gente já tinha conversado com a produção do filme para fazer o podcast desse nome. Daí eles inseriram isso só por causa da gente. Exatamente, obviamente, claro. Isso mesmo. A gente demorou 15 anos pra lançar o podcast, mas tá pensado desde 15 anos. Eu tinha 9 anos na época, mas já tinha essa ideia. Eu acho que é melhor a gente inserir um negocinho um pouquinho mais dark, não é mesmo? A gente viajou no tempo, nós que na verdade não éramos nós, éramos da produção, e a gente viu o futuro que na verdade estaríamos nós aqui agora. Até porque é uma fala que não tem no livro, né? É uma fala só do filme. Bom, mas então, as minhas impressões sobre o filme, eu acho uma adaptação incrível, como eu já falei, né, durante esse episódio, acho uma adaptação incrível. Como eu também disse, eu prefiro o filme ao livro, apesar de gostar muito do livro, prefiro o filme ao livro. Eu acho a criação de mundo sensacional, o backstory né, o backstory não, mas assim, eles abrangem, né, mostram um pouco deles em Londres antes de irem para casa do professor. Acho isso muito legal. Gosto muito do cuidado da produção, como a gente comentou aqui, com os detalhes do filme, né? O arco do chifrinho do Sr. Túmulos, nossa, é genial. Muito cuidado, assim, eles têm muito cuidado, muito, muito capricho com o filme e, né, muito carinho, acho muito legal isso. E é isso, basicamente. Eu acho que os atores estão bem, tá todo mundo combinando bem no papel. Enfim, é isso. E Thiago, você tem algum comentário para fazer? Eu fiquei falando, inserindo comentários nos comentários finais dos outros participantes, mas tudo bem, né, gente? Eu acredito que é uma adaptação muito boa do livro, porque tem algumas fanbases de saga
que ficam órfãos pelo trabalho porco da produção e do roteiro. Eu vou mencionar Eragon, porque assim, que filme é esse do Eragon, gente? Eles tiram o Solembum, que é o menino gato, que é um personagem chave em toda a trama. Mas enfim, é uma adaptação muito boa. E a minha cena favorita, eu gosto muito de todas as cenas do Aslan, porque o Aslan é maravilhoso e no filme ele ficou muito bem feito. Mas eu gosto muito das cenas que aparecem as dríades, que são aquelas guardiãs da floresta, aparecendo com pétalas flutuantes para trazer mensagens. Isso foi uma adaptação também que o filme fez que a gente não mencionou, né? Que a Lúcia e a Susana avisam que. Eu não lembro direito que vai ter guerra, uma coisa Aslan assim. morreu. Avisa que o Aslan morreu. Isso, é. Que o Aslan morreu pela floresta e tal, né? Pelo vento, Uhum. coisa assim. No livro ninguém fica sabendo, né? Tanto que o Aslan volta, os meninos nem sabiam que ele tinha ido. É. E Jill, você como a nossa integrante aí que veio através desse filme, na verdade, né? O que você tem a comentar? Eu gostei bastante do filme. Eu também gostei mais do filme do que do livro. Eu gostei muito das adaptações. Eu, ao contrário de Franco, não gosto de criança. Mas, por incrível que pareça, eu gostei mais das crianças do que dos adultos. Não assim, da Tilda, óbvio. Mas, por exemplo, o Edmundo e a Lúcia são os personagens que eu mais gostei do filme. Eu achei a Lúcia muito fofinha, inclusive queria apertar ela. E cena favorita, eu acho que a cena que também que a Lúcia descobre o guarda-roupa também eu achei bem legal. Encerrados então os nossos comentários finais. Alguém tem algum jabá para fazer? Originalmente, vocês podem ter percebido que a gente citou bastante Harry Potter e tal, mas é porque originalmente todos nós somos de um podcast que antes era sobre Harry Potter, que era a Estação 934, mas que agora mudou, né, a Estação 21, e trata sobre obras de fantasia e ficção especulativa no geral. E é um podcast colaborativo, então todos nós aqui fazemos parte de algum modo lá também. E você também que pode estar ouvindo aí, pode entrar na estação e pode ajudar fazendo pauta, ajudar na divulgação, ajudar fazendo fanfic, ajudar em todas as partes para fazer o podcast acontecer. E é isso aí, Estação 21 e as redes sociais é a Estação 21 Pod, em todas. Meninos, alguém vai fazer o jabá do Ler Como Uma Garota? O Estação também tem um podcast que nasceu dele também, que é a Leia como uma Garota, que ele foca em leituras. Ele é um clube de livro de livros escritos somente por mulheres. E as pessoas que gravam também são só mulheres. Então é bem interessante esse projeto. E se você quiser acessar o projeto e ver posts do que eles estão lendo agora, as redes é lcug.pod. Tem no Facebook. Aí, quem gostou do nosso cover, que tem no nosso feed também sobre a música do Decol, quem canta é a host lá do Leia, que é a Carol. Quem gostou da voz dela vai lá também. Exatamente. Inclusive, todas as meninas aí ouvintes estão convidadas a fazer parte do Leia Como Uma Garota, e os meninos podem fazer parte somente como ouvintes, né, dando comentários e sugestões. Sugestões acho que não, né? Comentários. É muito bom, eu adoro os episódios do Leia Como Uma Garota. E Franco, você tem algum jabá, alguma coisa para divulgar? Então, eu tô começando o trabalho como compositor. Por enquanto eu tô só atendendo no Instagram, @wolfsongs, Wolf é WOL 2 Fs, Songs, SONGS. Fora isso, pode me procurar no Twitter também, é @yuyuhakushow. E é só isso, eu tô fazendo faixas pra quem quer sonorizar vídeos ou podcasts ou até jogos. São faixas simples e instrumentais, e de até 30 segundos, algumas passando de 1 minuto, mas nada muito extenso. Eu cheguei a escutar uma faixa que o Franco produziu e achei bem assim RPG medieval, achei bem um clima pra jogo mesmo, sabe? Eu pensei a mesma coisa.
Eu achei incrível também, um tom meio celta, gostei muito. O foco é pra jogo mesmo, aquela faixa que tá no meu Instagram, que vocês devem estar comentando, é a floresta. Foi justamente pra sonorizar joguinhos. O que eu quero enaltecer mesmo, Frango, é esse @ do Twitter. Yu Yu Hakusho foi ótimo. Fica aí um easter egg aí de um outro podcast. Então, falando em redes sociais, não esqueçam aí de nos acompanhar nas redes sociais. No Instagram, @Baladas de Nárnia, no Twitter também, @Baladas de Nárnia. E envie e-mails pra gente com comentários, sugestões. O e-mail é baladasdenarnia.pod@gmail.com. E para deixar um teaser aí, o nosso próximo episódio vai ser sobre a outra adaptação do livro que a gente comentou anteriormente, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa da versão BBC. Então, quem quiser assistir antes para depois mandar comentário, esse daí é o próximo episódio. Uhul! É isso aí, então. Encerramos o episódio por aqui e até Nárnia. Até Nárnia. Até Nárnia. Nárnia? Que é isso? Falando em redes sociais, não esqueçam aí de nos acompanhar nas redes sociais. Qual é o nosso @, gente? @Baladas de Nárnia. Só baladas. Produção. As baladas. Produção, qual é o nosso @? Produção, dá um help aqui. Gente, os nossos episódios agora estão com muito pouco blooper. Pois é, estamos muito sérios, profissionais. Temos que começar a falar besteira. Tu pode botar meia hora de falando mal do Doutor Estranho. Eu falo as piadas e ninguém ri, aquelas. Aquela que faz piada ruim e culpa os outros. Essa do Franco de gostar de crianças, por favor, vamos excluir. Saiu meio errado, né? Não sei se eu vou excluir. Que horror. Eu só falei porque eu sou tipo aquele tio que fica babando, sabe? Tipo, com o sobrinho. Continua sendo ruim. Ai, gente, que horror. Eu sou muito inocente. Que horror. Não acredito. Está terminado.